Pois é, né? Quase que Jesus voltou e só eu fui. Imagina, não dá, né? Queridos, eu quero convidar vocês então a abrir cada um de vocês a abrir a sua Bíblia na carta aos Gálatas. Nossa última mensagem, então, nessa série que estamos realizando na carta aos Gálatas. Nós vimos que essa carta ela é conhecida como o Evangelho da Graça, o Evangelho da Graça de Deus, e ela também é chamada por alguns teólogos de a Carta Magna da Liberdade Cristã. Paulo faz uma defesa muito veemente aqui da liberdade do cristianismo e da liberdade do cristão. Nós não somos agora mais guiados por regras, por mandamentos, não somos guiados pela lei do Antigo Testamento, era isso que Paulo estava ensinando, nós não somos mais guiados pela lei de Moisés. A gente viu que Paulo teve alguns problemas com as igrejas que ele fundou na região da Galácia, porque depois de ter pregado o Evangelho e fundado algumas igrejas, alguns judeus penetraram no meio dessas igrejas e começaram a disseminar que tudo bem, Jesus salva, a cruz salva, mas é importante que se circuncide, a circuncisão é fundamental. E Paulo está dizendo que se circuncidar é fundamental, então as pessoas caíram da graça. Esse não é o Evangelho de Jesus. E fazendo uma pequena observação, nós ainda vemos hoje muitas igrejas voltando ao judaísmo. Muitas igrejas, muitos pastores usando quipá, muitos pastores usando não lembro o nome daquele negócio lá que usa, bandeira de Israel, menorá, e aquele tanto de incensários, e aquele tanto de coisa inútil para nós como cristãos. Pastor não é sacerdote. A gente precisa deixar isso bem claro, pastor não é sacerdote, isso aqui não é altar, músico não é levita, certo? Então assim, quando Jesus nos ensina no Novo Testamento, que ele veio para fazer algo completamente novo, ele diz assim, eu não vim colocar vinho novo em odre velho, eu vim fazer algo novo, ele não veio remendar nada, ele veio, de certa forma, romper com algumas coisas e começar um projeto novo, a Igreja de Jesus Cristo, que envolve agora as nações, não apenas os judeus. E esse Evangelho, nós agora somos conduzidos pela lei do Espírito, e não pela lei de Moisés, cheia de regras e de mandamentos. Para vocês terem uma ideia, os judeus, além da lei de Moisés, eles acrescentaram à lei mais 612 mandamentos para ajudar o fiel lá a cumprir a lei. Então o judeu ele não podia no sábado caminhar mais que uma determinada quantia, ele não podia comer nem um ovo de uma galinha que foi colocado no sábado, porque ela trabalhou. Então assim, eles davam dízimos até da hortinha que tinha no cantinho da casa lá, se transformando numa coisa absurda, legalista e impossível de ser praticada. E Paulo, ele vai, no começo já, nessa carta, nos 2 primeiros capítulos, ele vai dar o testemunho dele, dizendo que ele era um desses judeus, extremamente zeloso, cuidadoso, praticante da lei em todos os aspectos. Só que ele tem um encontro com Jesus Cristo. Ele tem um encontro com Jesus quando ele ainda nem conhecia, nem procurava Jesus. Pelo contrário, ele era um dos maiores perseguidores do cristianismo, o maior perseguidor. E de repente ele tem um encontro com essa graça de Deus.
E Deus o transforma completamente e o liberta desse tanto de regras, de mandamentos, dessa coisa da religião que pesa, que coloca um fardo nas costas das pessoas. Jesus veio criar um projeto novo e Paulo entendeu isso muito bem. E Paulo se transformou num grande defensor da liberdade do Evangelho. Ele vai no capítulo 2 de Gálatas dar uma confrontada muito séria no apóstolo Pedro. Apesar de ter caminhado esses anos com Jesus, Pedro ainda vai meio que se deixar manipular por esses ensinos judeus. E Paulo vai bater de frente com ele nisso. E esse povo tem um poder de persuasão tão alto que Paulo vai dizer até Barnabé se deixou levar por esses ensinos. E aí Paulo ele vai romper com esse tipo de religião que é impossível de ser praticada, e ele vai dizer que agora a lei que a gente segue é a lei do Espírito, a lei da liberdade. A parte que eu quero trabalhar hoje é uma parte mais prática da carta, certo? Eu vou trabalhar dos capítulos 5, do 16 em diante, tá? Peço que você leia com atenção comigo. E o tema que eu dei para essa mensagem hoje é carne vezes espírito, versus espírito. Quem é que está ganhando? Ou quem está vencendo essa batalha? Essa é uma reflexão que a gente vai precisar fazer e trazer para a nossa própria vida. Eu quero que você pense uma coisa enquanto eu estiver pregando. Essa passagem é para mim e é para você, tá bom? Não é para o irmão, não é para a célula, é como que eu vou aplicar isso na minha vida, ok? 5,16, mas eu vou ler o 13 antes também, para a gente não quebrar a ideia do parágrafo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é a lei. Se vocês, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejam mutuamente destruídos. Cuidado para não se destruir. Se vocês estão se mordendo e se atacando o tempo, cuidado para que a espécie não entre em extinção, certo? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há nada na lei de Moisés que se levante contra estes princípios. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Agora no capítulo 6, verso 7. Não vos enganeis. Uma advertência muito séria. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém?
ele conclui dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não o desfalecermos. Eu quero mencionar alguns princípios desse texto e depois a gente vai fazer uma aplicação muito prática dele para a nossa vida. Então, nesse trecho lido, Paulo vai dizer, a primeira coisa que Paulo vai dizer é que Jesus Cristo conquistou uma liberdade para cada um de nós. A cruz de Cristo foi uma libertação. Primeiro, porque a gente não precisa agora se aproximar de Deus através daquela lei de Moisés, através de sacerdotes. A cruz nos libertou a ponto de termos acesso direto a Deus pelo seu Espírito. A cruz nos libertou dos nossos pecados. Na cruz do Calvário, todo aquele que crê foi perdoado dos seus pecados. E no dia que você estiver diante de Deus para prestar contas da sua vida, Jesus vai te enxergar através da cruz e você vai ser absolvido dos teus pecados pela cruz do Calvário. Cristo também nos libertou dos poderes das trevas, porque a gente vive num mundo governado por trevas, por maldade, e o Espírito Santo, ele traz uma libertação para cada um de nós, e nós podemos viver uma vida que é livre dessas forças que governam e que aprisionam as pessoas. Jesus Cristo, então, nos proporcionou uma libertação que entra em várias dimensões. Eu lembro de um filme chamado Um Sonho de Liberdade, um filme antigo, bem legal o filme. E no final do filme tem uma cena, está até no YouTube, chamada Brooks Esteve Aqui. Um senhor de idade que ficou a vida inteira, o filme todo se passa numa prisão. E ele viveu a vida inteira naquela prisão. E já idoso, ele recebe a liberdade dele. E aí ele tenta se reintegrar naquela nova vida, ele tenta recomeçar a vida dele, mas ele não consegue. Ele fica alguns dias e ele se enforca, porque ele não conseguiu viver debaixo daquela liberdade que ele tinha, não conseguiu usufruir daquela liberdade. E me parece que muitos cristãos não conseguem viver essa liberdade que Cristo deu. Parece que essa libertação, ela não se concretiza na vida de algumas pessoas. Parece que sempre estão voltando ao pecado, parece que sempre estão voltando para aquela vida velha, sendo que Cristo já nos deu uma libertação completa e plena. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo vai dizer aqui ele dá uma ordem, tá? Não é um conselho. O verbo grego aqui está no imperativo. Ele vai dizer: andai no Espírito. Não é um conselho que ele está dando para mim e para você, é uma ordem de Deus. Ele está dizendo: andai no Espírito e jamais satisfaçam os desejos da sua natureza humana. Jamais satisfaçam os desejos da sua natureza humana. Agora, isso é uma outra coisa que para muito crente parece que é um padrão inalcançável. Viver no Espírito, viver uma vida guiada pelo Espírito e viver no Espírito, parece que para muitas pessoas isso é um padrão que acho que só o Reinaldo consegue, né? O Reinaldo e o Zé, o Chico nem tanto, né? Mas o Reinaldo e o Zé, eles conseguem viver no Espírito, né? Esse é um padrão que só é alguns, assim, né? Às vezes a gente coloca essa expectativa sobre os nossos líderes, sobre pastores, né? Isso não é para mim, esse negócio de viver no Espírito. Mas se Deus está dando uma ordem para todo cristão, é porque Ele te deu as condições necessárias para você viver no Espírito, tá? Ele te proveu de forças, Ele te deu o seu próprio Espírito, e é possível sim viver uma vida no Espírito, certo? Não é um padrão inalcançável. Nós não estamos falando aqui de dons espirituais, tá? Não estamos falando de dons, estamos falando de uma vida no Espírito.
Lá em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo vai dar uma outra ordem: enchei-vos do Espírito. É possível buscarmos, é possível enchermos-nos do Espírito Santo. É uma ordem que a Bíblia dá: encham-se do Espírito Santo. Encham-se do Espírito. Então, andai no Espírito, aqui como nós lemos nesse texto, é uma ordem. Tá? Não é um conselho para mim e para você que está aqui nesse culto hoje. Depois, Paulo vai mencionar nesse texto que nós lemos sobre duas forças que são opostas, que estão dentro de nós e que guerreiam o tempo todo entre si. Paulo vai dizer que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. E, de fato, esse é um termo militar. É uma guerra constante entre a nossa natureza humana e essa natureza que é a natureza de Deus colocada em cada um de nós. E Paulo vai dizer que são forças opostas, que estão o tempo todo lutando uma contra a outra, o tempo todo vigiando uma contra a outra, tentando fazê-la cair. Essa nossa natureza que é inclinada ao pecado. Paulo vai dizer numa carta, em Romanos, que o bem que ele queria fazer, ele não faz. E que o mal que ele não quer fazer, isso ele faz, isso ele pratica. Por quê? Ele está se referindo à nossa natureza. Quantas vezes você tem no teu coração aquele desejo de servir mais a Deus, aquele desejo de conhecer mais a palavra, aquele desejo de ter uma vida devocional mais intensa, aquele desejo de conhecer a Deus? Quem de nós não tem esses anseios? Eu tenho todos os dias, e eu tenho certeza que você tem também. Só que há uma natureza que nos puxa para outro lado e a gente não consegue muitas vezes viver isso, porque há uma guerra que nos puxa para as coisas dessa terra, para as coisas deste mundo, e de repente você faz um propósito com Deus, 1, 2 dias você consegue, mas lá no terceiro já foi tudo por água abaixo. Martinho Lutero, tem uma frase que é atribuída a ele, eu não sei exatamente se é dele, mas ele diz assim, falando sobre o velho homem, ele falou assim: eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. E agora todos os dias eu tenho que matar ele. Eu descobri que o infeliz sabia nadar. E é mais ou menos isso que ele está falando sobre a nossa natureza, essa natureza humana, pecaminosa, inclinada. Você quer ser uma pessoa mais parecida com Cristo, mas de repente você está na gritaria, você já perde a paciência, perde o ânimo e daqui a pouco a natureza humana vence. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo vai dizer uma outra coisa muito séria a respeito dessa luta, que é uma luta entre a natureza humana e a natureza de Deus em nós. Ele está dizendo que essa luta é uma luta de vida ou morte. Não é uma briguinha qualquer. É uma briga que pode nos levar à vida ou à morte. Porque ele vai dizer, se nós semearmos na carne, nós vamos colher corrupção. Se nós semearmos no Espírito, nós vamos colher vida eterna. Então, alguém vai ter que morrer aí. Um dos dois vai morrer nessa história. Não é uma briga simples, é uma briga que é uma briga de morte. Eu fico pensando que muitos crentes gostam de dizer, não, o inimigo se levantou essa semana, né? Porque o inimigo se levantou, pastor Reinaldo. E aconteceu isso e aquilo. O inimigo, está aqui dentro, sou eu mesmo. Nós temos 3 inimigos, segundo a Bíblia. O diabo, o mundo e a nossa carne. E às vezes eu vejo alguns crentes vir me dizer que o inimigo se levantou, e o inimigo não é inimigo nada, é a própria natureza humana que cresceu e prevaleceu e o espírito ficou em segundo plano. Eu não estou falando aqui de escorregadas que a gente dá, daquelas vaciladas que a gente dá, mas Paulo vai deixar bem claro que aquele que vive uma vida na prática do pecado, ele diz, esses não vão herdar o reino de Deus, não vão herdar o reino de Deus. Depois Paulo, nesse mesmo texto, ele vai mostrar quais são os sinais que testificam que uma pessoa está na carne ou que uma pessoa vive no Espírito. E ele vai dizer aqui, tá? Eu quero ler um trecho
Nova Versão Transformadora, que tem uma linguagem um pouco mais simples, quando ele vai mencionar quais são os sinais de que nós vivemos uma vida na carne e quais são os sinais de que nós vivemos uma vida no Espírito. Ele fala assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, são 3 pecados ligados à área sexual. A palavra prostituição, como ela está aqui em Gálatas, na versão revista atualizada, é a palavra porneia, na língua grega, de onde sai a palavra pornô, e uma série de outros pecados relacionados à área sexual. Depois, Paulo vai falar sobre idolatria e feitiçaria, 2 pecados em que nós temos a tendência de seguir, ou seja, talvez a gente não se prostre diante de uma imagem, mas muitas vezes nós criamos substitutos para Deus na nossa vida. Outras coisas passam a exercer o papel de Deus em nós. E aí ele vai falar agora de pecados que estão na área dos nossos relacionamentos, que ele vai dizer: hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, todos os pecados que mexem, que afetam, que destroem os nossos relacionamentos. Pecados que adoecem a comunidade, pecados que adoecem uma família, pecados que adoecem o nosso coração, que quebram a unidade, certo? E ele vai terminar falando de bebedeiras e comilanças ou festanças desregradas e outros pecados semelhantes a esses. Pessoas que também não se controlam, crente bêbado, já viu? Aí, para os evangélicos, nossa, que vergonha, o cara bebe. Mas o evangélico gosta de comer muito também, né? Então a gente gosta de comer e tem pessoas que comem que, né? Que parece que vive para comer o trem. Parece que o trem nasceu para comer, né? Aquelas festanças e tal. Tudo bem, Deus nos deu esse prazer, Deus criou todas essas coisas, mas o que Paulo diz é que a gente não pode ser governado por elas. Nós não podemos ser governados por nada, nem estarmos escravizados a nada. Paulo diz em Gálatas 5:1, para a liberdade Cristo te libertou, portanto não permita que nada venha te escravizar, nada te escravize. E aí nós precisamos de discernimento, porque geralmente nós negamos quando somos escravos de alguma coisa, quando temos alguns vícios e algumas outras coisas. Paulo também vai falar sobre os sinais de quem tem uma vida no Espírito. E aí ele vai dizer, o Espírito produz este fruto. E aí ele fala de obras da carne e fala de fruto do Espírito. Obras porque nós mesmos as praticamos, as criamos. E fruto é algo que o Espírito Santo produz na minha vida e na sua vida. Por isso, fruto do Espírito. Certo? E aí ele vai dizer amor, que é o maior de todos os dons, quando ele menciona isso lá na sua carta aos Coríntios. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Então, o fruto do Espírito é amor. E a gente precisa daí sondar o coração e ver se, de fato, temos sido amorosos dentro de casa, nos nossos relacionamentos, em tudo que a gente faz. Se o nosso amor a Deus prevalece, se o amor ao próximo prevalece. E aí as consequências do amor vão ser as outras. Paciência, amabilidade, bondade. E aí Paulo, por fim, Paulo vai terminar nos versos 6 e 7, principalmente, do capítulo... Nos versos 7 e 8 do capítulo 6, Paulo vai dizer assim, ó, não se engane, de Deus não se zomba, certo? Deus, ninguém faz Deus de trouxa, tá?
Se fosse hoje, talvez ele diria, não se engane porque Deus não é otário. Tá? Há uma lei universal da semeadura e da colheita. E ele fala, quem semear na carne vai colher decomposição, é a ideia do texto original. Quem semear na carne vai colher decomposição, coisa podre. Mas quem semear no Espírito vai colher vida eterna. Então, onde você... Não é nem Deus que vai te amaldiçoar, não é nem Deus que vai fazer algo contra você, mas você vai simplesmente colher algo, eu e você, vamos colher algo que plantamos, é uma lei natural, certo? Então ele fala sobre essa lei que rege o universo, que é a lei da semeadura e da colheita. Com base nesses princípios, eu queria dizer uma coisa. Gálatas é conhecido como o Evangelho da Graça, e Paulo, nos 2 primeiros capítulos, ele vai falar o como essa graça o alcançou e como essa graça o transformou. Paulo foi completamente transformado pela graça de Deus. E o primeiro princípio que nós tiramos de tudo isso aqui, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar, é que a graça de Deus na vida de uma pessoa, ela não é uma graça estéril, certo? A graça de Deus, ela não é estéril. A graça de Deus, quando uma pessoa é tocada, quando uma pessoa é alcançada pela graça, a graça de Deus, ela é transformadora. Por isso Jesus, ele veio para nos fazer uma nova criatura, ele não veio para remendar nada, ele não veio para te transformar numa pessoa boazinha, ele não veio para te transformar numa pessoa que agora faz boas obras. O que a Bíblia ensina é que há um novo nascimento, é que ele te faz nova criatura. A graça de Deus não é estéril, ela produz fruto, ela transforma a vida das pessoas que foram alcançadas por essa graça. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:10 o seguinte: a graça na minha vida não foi em vão. A graça não foi em vão. E ele vai falar dos outros apóstolos, e ele vai dizer, eu trabalhei até muito mais do que eles. A graça na minha vida não foi em vão, ela produziu fruto. Paulo se transforma de perseguidor a pregador do Evangelho, no maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Um defensor da liberdade do Espírito. Meu irmão e minha irmã, a graça de Deus, ela é dinâmica. Ela não é estéril, ela precisa mexer com a minha vida ou com a sua vida. E se isso não acontecer, você não foi alcançado pela graça. Talvez você tenha sido alcançado por um sentimento, por uma emoção, por qualquer coisa. Mas a graça, quando ela entra na minha vida, na sua vida, ela produz impacto, ela produz transformação, ela produz mudança de vida. Como eu disse, Jesus não veio para remendar você, ele veio fazer algo novo. E a velha natureza, a natureza de pecado, ela precisa ser repulsiva ao crente. Ela precisa ser repulsiva. Pecado tem que ser algo nojento para mim e você que andamos com Jesus. A gente não pode flertar com o pecado, a gente não pode ter pecadinhos de estimação, certo? Aqueles pecados que nós gostamos e que... Deixa eu segurar ele mais um pouco aqui. Se isso acontece com você, sinto muito, você não entendeu a graça de Deus. Eu não posso dizer que fui alcançado pela graça se eu ainda sou fofoqueiro. Eu não posso dizer que eu fui alcançado pela graça se eu ainda causo divisões no corpo de Cristo. Eu não posso dizer que fui alcançado pela graça se eu ainda sou uma pessoa irada, que amaldiçoa, que a minha boca é suja, que fala palavrões. Eu não posso dizer que fui alcançado pela graça se eu sou escravo de bebida, se eu sou escravo de comida, se eu sou escravo de paixões sexuais. Nós não entendemos essa graça. A graça de Deus, ela não é estéril, ela tem que trazer fruto para a minha vida e para a sua vida. Muitos cristãos se transformaram a graça numa graça estéril. Uma graça que não produz nada, que não mudou nada, que não transformou a vida dele. A graça, meu irmão e minha irmã, produz fruto, produz testemunho. Sabe o que a graça faz? Ela liga uma lâmpada na sua vida. Você não precisa, por força própria, agora começar a brilhar, porque Cristo e o Espírito acenderam uma lâmpada na sua vida, e você saiu agora debaixo da cama, e você está
está ali naquele lugar e você pode iluminar os ambientes que você passa naturalmente. O Cristo que habita em mim e habita em você precisa ser visto por onde nós passamos, porque isso é um efeito da graça em nós. Ou você é um agente secreto cristão, ninguém sabe que você é cristão no teu trabalho, aquela coisa assim, não dá para misturar vida profissional e religião. A lâmpada tem que estar acesa por onde você andar. A graça produz testemunho de vida, produz transformação. Se você foi de fato alcançado pela graça, as pessoas vão perceber isso na sua vida. Não é nem por esforço próprio. Quando eu fui alcançado pela graça de Jesus Cristo, em 1998, a minha conversão não foi uma conversão de processos. Eu tive um impacto muito forte e meio que de um mês para o outro eu estava largando tudo. E com 6 meses de convertido, eu já estava na Jocum. Eu fui para São Paulo, virei um missionário muito rápido. E já no meu primeiro ano de convertido, eu já trabalhava com evangelização no centro de São Paulo, expulsando demônio das pessoas, levando pessoas a Cristo, porque a graça foi muito impactante na minha vida. Eu procurei um pastor de uma igreja pequena que tinha... Quando eu tive uma experiência com Cristo, eu procurei um pastor de uma igreja e eu disse, eu não quero mais viver do jeito que eu vivo até agora. Minha vida tem que mudar. De um dia para o outro eu estava pedindo demissão do meu trabalho, porque a graça foi algo violento na minha vida, me transformou e nunca mais eu desejei voltar atrás. Nunca mais. Porque a graça, ela nos transforma. A graça não pode ser banalizada na minha vida nem na sua vida. O evangelho da graça que Paulo prega é um evangelho que transforma. É um evangelho que nos muda. Posso ouvir um amém? Amém. Não dá para dizer que vive na graça e viver debaixo da velha natureza. Viver pecando, viver uma vida sem sal, sem luz. A graça é transformadora. Um outro princípio relacionado a essa carta e a essa passagem, ao Espírito, é que a liberdade que Jesus conquistou por cada um de nós na cruz, ela exige responsabilidade. A liberdade, meu irmão e minha irmã, exige responsabilidade da minha parte e da sua parte. A palavra responsabilidade é uma palavra que se origina do latim, responder. E significa alguém que tem condições de responder pelos seus atos ou de pensar sobre os seus atos. Então, a graça de Deus, ela exige responsabilidade comigo mesmo, primeiro. Eu preciso cuidar da minha vida, preciso buscar a Deus, eu preciso lidar com responsabilidade com a minha sexualidade, com os meus apetites. A graça exige responsabilidade diante do meu próprio corpo, diante de Deus. A graça exige responsabilidade nos nossos relacionamentos. Eu tenho responsabilidades com o Gustavo. Eu tenho responsabilidades com o pastor Reinaldo, com essa comunidade. Eu tenho responsabilidades com o Júnior, porque isso é fruto do Espírito. Bondade, amabilidade, benignidade, praticar o bem, ser bondoso com os outros. A graça me leva a um nível de responsabilidade com as pessoas que me cercam, porque eu preciso amar essas pessoas, eu preciso ser bondoso com essas pessoas, preciso ter paciência com essas pessoas, eu preciso promover unidade por onde eu ando. A graça, ela exige responsabilidades. Esse negócio de que Jesus me libertou e agora eu faço o que eu quero, se você realmente teve um encontro com o Espírito, você vai ver que não é bem assim. A graça, ela exige responsabilidade. Diante de Deus, diante de mim mesmo e diante das pessoas. Nós vimos aqui nas outras mensagens que, enquanto nós éramos menores de idade, é o que Paulo vai dizer, nós estávamos sujeitos a um tutor.
Mas depois que nós alcançamos a maioridade, agora nós estamos debaixo da lei. Paulo está dizendo que depois que uma pessoa ela alcança a maioridade, ela passa a ter responsabilidades e ela responde pelos seus atos. Certo? E isso é uma consciência que nós precisamos ter. Nós vamos responder pelos nossos atos diante de Deus. Então, você já é maior de idade espiritualmente? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, se nós já somos maiores de idade, nós respondemos pelos nossos atos. Lembrando sempre que a graça não é estéril, que a liberdade exige responsabilidade diante de Deus, diante das pessoas e diante de mim mesmo. E eu quero já concluir, entrar na parte da conclusão da minha mensagem, dizendo algumas coisas também. Primeiro, que a nossa relação com Deus, apesar disso que eu disse, do que eu falei, perdão, nós vamos ser responsabilizados e vamos mesmo, mas eu quero dizer que a graça também nos leva a viver uma vida com Deus que não é uma vida com medo de Deus. A vida com Deus não pode ser vivida no medo, não pode ser vivida na pressão, não pode ser vivida na questão de cumprimentos e regras. Quando há uma relação espírito quando nós somos guiados pelo Espírito, a gente vai compreender que nós temos um Pai que nos ama, e a nossa relação com Deus precisa ser dessa forma. Não é mais uma relação de religião, não é mais uma relação de troca, não é a relação de eu faço e eu sou bonzinho e sou aprovado então, certo? O relacionamento com o Espírito, ele precisa ser uma coisa leve e gostosa de seguirmos. As coisas de Deus não nos são pesadas. Então, a graça de Deus, ela também nos leva a um outro nível de relacionamento com Deus, que é um relacionamento leve. Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando há responsabilidade na maneira como nós vivemos a graça, nós não precisamos viver debaixo dessa lei da cobrança. E Deus te trata como pessoa madura, ok? E eu queria que você pensasse comigo agora, você aí, que está sentado nesse banco, qual foi o impacto da graça na sua vida? Que impacto a graça de Deus teve na sua vida? A gente viu que Paulo transformou ele, mudou a natureza dele de um homem cheio de ódio, de um assassino, de um torturador, transformou num homem amoroso, num pregador do Evangelho. Agora, na minha vida, que impacto a graça teve? O que é que eu poderia, nessas celas dessa semana, para aqueles que vão fazer, dizer sobre isso? Qual o impacto que a graça teve? Ela me libertou de fato? Ou eu tenho áreas da minha vida que estão aprisionadas? Ou tem áreas da minha vida que eu ainda não consegui vencer? Qual é o impacto que a graça teve sobre mim e você? E de que forma eu tenho usado, meu irmão e minha irmã, a liberdade que Cristo conquistou para mim e para você? De que maneira nós temos usado essa liberdade? Com responsabilidade? Qual é o fruto que a graça de Deus tem? Desculpe, você pode estar aqui hoje simplesmente como um frequentador de igreja. Você pode ir na célula simplesmente como um frequentador de célula. E isso não quer dizer que a graça te impactou de alguma forma. A minha pergunta é: de que maneira eu tenho usado essa responsabilidade e como a graça me transformou? Como eu fui transformado por essa graça? Voltando ao tema, nessa briga intensa, carne e espírito, quem está vencendo? Se eu paro para fazer uma autoavaliação, eu preciso ser muito honesto com isso. Quem está vencendo essa guerra hoje na minha vida? Carne? Ou eu tenho sido de fato uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus em tudo? Eu consigo ver esses frutos, ou o fruto que Paulo narra, porque é um só, aqui nessa carta, eu consigo ver isso na minha vida? Então a gente precisa pensar sobre isso. Essa carta é uma carta pessoal. Essa carta, de que forma Cristo Jesus tem sido visto na minha vida.
Você consegue resplandecer Cristo por onde você passa? Coloque-se de pé, por favor. Eu quero te desafiar, você sair daqui investindo tempo naquilo que produz vida, semeando naquilo que vai te trazer vida eterna, crescendo no teu relacionamento com Cristo, permitindo que a graça permeie todas as áreas da sua vida, que a graça entre lá nas tuas gavetas, que a graça entre em cada arquivo do teu computador, que a graça possa entrar na tua língua, que a graça possa entrar em todas as áreas da sua vida e transformar cada área da sua vida. Senão a graça, a gente vai dizer, como Paulo diz em Coríntios, a graça teria sido em vão. A graça de Deus teria sido em vão na minha vida. E ela não pode ser uma graça que veio em vão para cada um de nós. Há uma lei da semeadura e da colheita. E você precisa ser proativo nisso. Se você quer deixar aquele mato simplesmente crescer, vai crescer um monte de ervas e de porcaria ali. Mas se você for proativo, limpar o terreno e plantar coisas boas ali, você vai colher coisas boas. Naturalmente, a nossa carne não vai produzir vida. Nós precisamos ser proativos e investir naquilo que é do reino, naquilo que é espiritual, porque isso não vai brotar naturalmente. Permita que a sua vida, meu irmão e minha irmã, seja guiada pelo Espírito Santo. E que você seja cheio do Espírito por onde você andar. Amém? Senhor, nós queremos concluir essas mensagens sobre o Evangelho da Graça, Senhor. E queremos, de fato, ser uma igreja transformada pela graça. Cada um de nós. Nós queremos ser desafiados, Senhor, a viver guiados pelo Senhor em tudo. Espírito Santo, eu quero orar por irmãos nessa comunidade que talvez ainda não tenham alcançado, Deus, essa vida na graça. Deus, ainda estão debaixo de carne, estão debaixo do jugo. Eu oro para que o Senhor traga o impacto da graça sobre a vida dessas pessoas. Que haja transformação, que haja impacto, que haja mudança. Senhor, nós queremos orar por um novo tempo na IPI Manaim, onde nós vamos de fato ser, Deus, essa luz, ser sal por onde nós andarmos. Deus, cada um desses que estão aqui hoje é IPI Manaim por onde andar, é reino de Deus, é um Cristo por onde andar, Senhor. E nós queremos te pedir, usa-nos conforme a tua vontade, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, transforma os nossos pensamentos, ajuda-nos, Senhor, a tomar posicionamentos em relação a uma vida no Espírito, ajuda-nos, Pai, a não tolerar mais a vida na carne, a vida no pecado. Senhor, abra o entendimento da tua igreja, abra os olhos espirituais, Senhor, para que a gente possa compreender essa graça que veio sobre nós, que é forte, que é poderosa, que é impactante, que muda e que transforma, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe.